Boa noite, senhores. Sempre quando pensamos em assuntos de segurança digital, damos muita ênfase a ataques que podem acontecer de forma online. Tendemos a usar ferramentas e serviços para dificultar o rastreio das nossas informações, das nossas atividades online. Utilizamos antivírus, VPNs, programas de gerenciamento de senha, na tentativa de nos proteger contra ameaças digitais, contra ataques, contra golpes que a gente possa vir a sofrer. Mas um tema que eu vejo que é bastante difícil ser abordado pelos canais de segurança em geral e até mesmo pela mídia popular são os tipos de ataques que a gente pode sofrer através de interfaces físicas. Ataques esses que, assim como os digitais, existe um certo nível de sofisticação em cada tipo, em cada modo de operação, existe também, proporcionalmente, uma gama de classificações que os ataques físicos podem proporcionar. E eu gostaria nesse vídeo de explorar um pouco alguns tipos de ataques que podem acontecer dentro da sua rotina no cotidiano, e acredito que vocês nunca se deram conta disso. E espero conseguir nesse vídeo expandir um pouco mais a visão de ameaças próximas que podem estar chegando até você e vocês nunca pararam para pensar a respeito. De uma forma geral, a gente pode classificar os tipos de ameaça em 3 grandes grupos, eu diria. Ataques que tentam focar a superfície de ataques digitais, seja vulnerabilidades em sistemas, seja no descuido de usuários, seja no despreparo dos usuários, a própria negligência no uso de senhas, softwares de monitoramento, segurança, antivírus, enfim. E da mesma forma também existem vulnerabilidades que podem ser exploradas dentro do campo físico das pessoas e criminosos podem estar utilizando para tentar conseguir informações ou comprometer dados sensíveis de vocês. Quando a gente começa a abordar assuntos de segurança digital, o primeiro e o maior tópico que sempre é mencionado, seja pela mídia não especializada ou pelos anunciantes que querem vender serviços de segurança para você, sejam aqueles de VPN, antivírus, o primeiro tópico que eles sempre abordam é a questão dos golpes de phishing. Acredito que esse a maioria de vocês já esteja careca, que é aquele spam tradicional que você recebe por e-mail, com links que tentam te direcionar para páginas falsas, ou tentam fazer você instalar algum tipo de software malicioso dentro do seu computador, dentro do seu celular. E eu diria que esse é o ataque mais comum que a gente encontra navegando pela internet durante o nosso dia a dia. Mas existe uma possibilidade semelhante de ataque, digamos, de phishing, de pescaria, de tentar pescar alguém sem ser um alvo direcionado dentro do mundo físico. Existe uma campanha de ataque que é conhecida como USB Drop, onde os hackers, pessoas mal intencionadas, cybercriminosos, preparam pendrives carregados com preloads de malwares e eles distribuem em pontos estratégicos esses pendrives a fim de tentar explorar a curiosidade inerente do ser humano. Esse é um tipo de ataque que tenta visar de forma aleatória indivíduos e foca em pontos de muito fluxo de pessoas. Um pendrive desses preparado, largado numa rodoviária, numa estação de metrô, num café muito movimentado, às vezes dentro de repartições públicas. O indivíduo vai lá, larga um pendrive em cima do balcão de forma discreta e vai embora, e deixa com que o indivíduo curioso pegue aquele pendrive e espete ele num computador para ver o que tem dentro. E a partir do momento que ele faz isso, ele está injetando um vírus dentro do equipamento dele. Utilizando-se dessa técnica de USB Drop, houve 2 incidentes que são bem famosos dentro da área de cibersegurança, envolvendo esse tipo de técnica. Um deles aconteceu utilizando o Worm Stuxnet, que foi um ataque que causou paralisação de usinas nucleares no Irã. Na ocasião desse ataque, os criminosos utilizaram essa técnica de USB Drop. Eles deixaram um pendrive largado próximo de uma usina nuclear e um dos funcionários, curioso, pegou o pendrive e espetou dentro de um computador na usina nuclear para estar vendo o que tinha dentro daquele pendrive e acabou por espalhar esse worm dentro da instalação da usina. Esse worm, por sua vez, pela característica de como ele funciona, ele se replicou rapidamente dentro dos equipamentos que ele tinha acesso dentro da usina e através desse ataque simples, os hackers conseguiram ter acesso ao sistema da planta nuclear e conseguiram manipular o sistema para que a eficiência da usina fosse reduzida para cerca de 30%. Para vocês terem uma noção de o quão crítico pode ser um ataque desses, um simples pendrive que você acha na rua e pode cair aleatoriamente na mão de algum funcionário que leva para dentro de uma empresa e acaba infectando ela. No caso aqui, as usinas nucleares iranianas. Tem um outro caso famoso que aconteceu em 2008 e esse afetou o exército dos Estados Unidos com um meios operante parecido.
eles deixaram um pendrive próximo de uma instalação militar, pendrive esse que havia sido preparado para estar tentando fornecer uma backdoor dentro do sistema do exército, e através dessa backdoor, os hackers conseguiram acesso de dados classificados dentro da rede e conseguiram estar vazando informações sensíveis direto do exército. O relato diz que o exército demorou quase 14 meses para conseguir limpar a rede desse worm completamente. Dessa forma, é possível que a gente veja como um ataque simples do ponto de vista de engenharia conseguiu comprometer sistemas críticos de instalações altamente protegidas, explorando apenas uma vulnerabilidade humana, que é a curiosidade do indivíduo de achar um pendrive e querer ver o que tem dentro dele. E uma forma de ataque híbrida que tenta mesclar características de ataques digitais, como os phishings massivos, e características de ataques físicos, como o USB Drop, existe um tipo de ataque que é conhecido como Bad USB. É quando dispositivos de interface via USB são programados ou configurados para enganar um determinado sistema, fingindo se passar por outro tipo de periférico. Então, ao invés do hacker preparar um pendrive e ao conectar dentro do computador, ele já injete direto o vírus, o worm ou o malware que ele estiver visando como ataque, ele configura para que esse pendrive faça uma função diferente. Ele se passe por um teclado, como se fosse um teclado que tivesse sido conectado naquela porta USB, dessa forma contornando sistemas ativos de varredura como antivírus, e a partir desse ponto ele começa a executar uma série de scripts e comandos fingindo ser o usuário do próprio computador, dessa forma tentando inibir todas as barreiras digitais que possam existir dentro daquele computador. Muitas vezes criando backdoors dentro do computador, ou simplesmente fazendo com que aquele computador se conecte a um determinado site que já está preparado com um vírus, mas que ao mesmo tempo faça parecer com que foi o usuário e intencionalmente entrou nesse site, abaixou aquele vírus, instalou e fez aquelas operações dentro do computador. Esse tipo de ataque de Bad USB, ele também visa contornar um protocolo de segurança que muitas empresas adotam de bloquear as portas USBs para dispositivos de armazenamento. Empresas que são preocupadas com a possível infiltração de vírus por parte dos usuários, ou para evitar o vazamento de dados sensíveis daquela empresa para que usuários não copiem, eles tendem a colocar essa regra dentro dos computadores para que dispositivos de armazenamento não funcionem dentro do computador. Então, o Bad USB, ao se simular que é um teclado ou que é um mouse, contorna essa medida de segurança que a maioria das empresas usam, sendo assim uma forma de estar explorando vulnerabilidades, apesar das medidas de segurança que você, enquanto indivíduo, possa ter a nível de software ou configurações dentro do computador. Avançando para o que seria o nível intermediário de ameaças, nós temos a evolução do phishing massivo, que é aquele que tenta, de forma aleatória, conseguir vítimas. A versão sofisticada desse ataque é conhecida como spear phishing, ou pescaria com arpão. É quando você tenta, de alguma forma, conseguir uma isca com informações altamente direcionadas para um alvo específico. Aqui no Brasil, devido aos grandes vazamentos de dados que nós temos, na grande maioria por parte de serviços e sistemas do governo, eu tenho certeza que vocês já receberam algum e-mail que tinha o seu nome, o seu CPF, cobrando alguma pendência que você tinha com o Serasa, solicitando que você entrasse em contato, ou você já recebeu uma ligação de alguém de dentro da cadeia que tinha o seu nome, seus dados, seu telefone, informações, e estava mirando você como um alvo de algum golpe ou de algum tipo de ataque. Dessa forma, fazendo um ataque bem direcional daquele alvo. Se a gente transpor esse tipo de técnica para o âmbito físico, nós podemos ter as situações de invasões físicas altamente direcionadas. Pessoas que tentam ganhar acesso a áreas sensíveis da sua empresa, da sua casa, da sua instalação no geral, para estar conseguindo instalar dispositivos de monitoramento ou até mesmo fazendo a injeção direta de softwares e malwares dentro da sua rede de computadores ou sistemas de monitoramento. Esse tipo de ataque normalmente acontece por criminosos que se passam por prestadores de serviço ou muitas vezes por prestadores de serviço de fato. O cara que você contrata
para refazer a sua instalação de rede da sua empresa, acaba tendo acesso a áreas sensíveis e ele pode, naquele momento, estar fazendo algum tipo de instalação de dispositivo ou infecção dos seus sistemas. Até mesmo outros tipos de profissionais podem estar fazendo isso. Alguém que teve acesso dentro da sua casa para estar instalando um ar-condicionado, fazendo algum tipo de reparo, se o cara tiver o conhecimento necessário, a partir do momento que ele está dentro do seu portão, existe uma variedade gigantesca de ataques que ele pode estar fazendo, mirando a sua infraestrutura digital. Um tipo de spear phishing que aconteceu por bastante tempo aqui no Brasil foi o caso de youtubers que estavam tendo seus canais hackeados por fazer a propaganda de algum software. Um criminoso entrava em contato com aquele youtuber e pedia que ele queria fazer uma inserção dentro do canal dele, que ele queria promover o software que ele estava desenvolvendo. Ele fornecia uma licença gratuita do software para o youtuber poder fazer a promoção, a propaganda dentro do vídeo. E esse software nada mais era do que um vírus que visava hackear o PC do youtuber para ganhar o acesso do canal dele. Teve uma onda grande desse tipo de ataque que aconteceu em 2021, quando a gente estava fechado no lockdown por causa da pandemia. Os criminosos precisaram elaborar formas de estar conseguindo atacar as pessoas, mesmo dentro das suas residências. Essa matéria mostra exemplos de casos de youtubers que foram hackeados, basicamente por esse mesmo modo operante. Uma vítima famosa foi o Zangado, teve o canal dele hackeado, onde você altera toda a interface do canal para aparecer um canal de criptomoedas e bota lá uma live rolando com chamarizes e phishings genéricos, enfim. Esse é um tipo de ataque que entraria dentro da categoria de spear phishing, onde você visa um ataque direcional para uma determinada pessoa pelo âmbito digital, fornecendo algum tipo de software, fazendo com que a pessoa baixe um vírus dentro do computador dela. Mas a gente também pode ter a versão híbrida disso, que é a utilização de um meio físico a estar realizando esse tipo de spear phishing. Se a gente combinar a técnica de USB drop com a engenharia social, a gente pode estar conseguindo resultados semelhantes. Pensa o cenário hipotético de, sei lá, você é um engenheiro civil, um arquiteto, e alguém te contata dizendo que quer contratar os seus serviços, você marca um encontro com aquela pessoa, e ela vira para você e fala, eu já tenho alguns esboços, algumas ideias aqui, eu deixei já salvo nesse pendrive aqui, se você quiser você pode levar para casa e dar uma olhada, mais ou menos o que eu tô querendo. E pronto, você já infecta o alvo com um pendrive malicioso, obviamente por se tratar de um serviço, alguma coisa que vá fornecer algum tipo de ganho financeiro para ele, ele vai inevitavelmente espetar aquele pendrive, aquele dispositivo USB dentro do computador dele. E dessa forma, um criminoso poderia estar conseguindo acesso aos seus computadores, sistemas, dados, enfim. O estrago que ele poderia fazer é tão grande quanto se você tivesse literalmente abaixado um vírus da internet e instalado no seu computador. Veja que a superfície de ataque, ela não se resume somente a você abaixar um vírus ou você clicar um vírus. Dentro das suas barreiras físicas, existem inúmeras vulnerabilidades e superfícies de ataques que também podem ser exploradas. E normalmente quando a gente pensa em segurança digital, a gente tende a desconsiderar elas. Acabamos por criar o hábito de não clicar em links, não abrir e-mails suspeitos, mas baixamos a guarda quando uma pessoa se encontra com a gente e oferece um dispositivo comprometido. Se a gente continuar avançando no nível de sofisticação dos ataques, nós podemos entrar dentro do campo onde campanhas e grupos hackers começam a ser patrocinados pelos estados para manter atividades de longo prazo contra alvos determinados. Muitas vezes essas agências, por assim dizer, acabam visando como objetivo estratégico dados de espionagem, coleta de dados sensíveis de outros estados, de outras empresas, grandes corporações, algumas vezes sabotagens, outras vezes influências políticas, ou até mesmo operações que tentam visar ganho financeiro. Recentemente a gente teve o hack da corretora Bybit, onde o grupo Lazarus, que é um grupo de hackers financiado e mantido pelo governo do estado da Coreia do Norte, realizou um roubo de 1,4 bilhões de dólares em criptomoedas da Ethereum, visando ganho financeiro para dentro do estado da Coreia do Norte. Como essa matéria mostra aqui, após a confirmação de que foi o grupo Lazarus, o FBI encoraja que seja realizada uma caçada global contra o grupo, a fim de tentar ou desmantelar ele, ou tentar reaver parte dos fundos que foram roubados. Aqui eu já estou tratando um nível de sofisticação extremo, onde Estados-nações estão entrando em guerra através do meio cibernético. Muito provavelmente você, com seu comércio local dentro de uma cidade, não vai ser alvo de uma organização tão grande quanto essa.
pelo menos não de forma direta, mas você pode acabar sendo vítima colateral de algum tipo de ataque que possa acontecer, alguma instituição financeira, a qual você tem fundos lá dentro, ou algum tipo de serviço que você contrata e você tem dados lá dentro, bem como você pode ser alvo de grupos e organizações de hackers menores que têm o mesmo modo operante de grupos famosos como o Lazarus. Seguindo essa linha de raciocínio, nesse nível de sofisticação, partindo para a premissa de ataques físicos, a gente começa a entrar dentro do campo de adulteração de hardware, onde agências e criminosos muito influentes com muito dinheiro conseguem comprometer a cadeia de fornecimento de determinados componentes a fim de intencionalmente criar backdoors dentro de infraestruturas, dentro de sistemas, dentro de grupos. Ano passado, durante os ataques que envolveram o Israel e o Hezbollah, nós tivemos um episódio onde os pagers que eram utilizados pelos terroristas foram comprometidos na fabricação, onde eles adicionaram cargas explosivas para poder transformar os mini pagers em bombas ambulantes. Veja que isso daqui foi uma operação da inteligência israelense e conseguiu reunir as informações do tipo de hardware que os terroristas estavam utilizando, conseguiu exercer influência com a fabricante dos pagers para que eles entregassem para os terroristas na ponta final equipamentos que tinham sido comprometidos para que eles pudessem utilizar em algum determinado momento. Outro caso emblemático envolvendo a adulteração de hardware é o caso da Supermicro, que é uma empresa focada em desenvolvimento e venda de produtos para infraestrutura de servidores, placas-mães, processadores, microprocessadores, microcontroladores. E um dos casos emblemáticos envolvendo essa empresa foi em 2018, quando surgiu uma denúncia dentro da Bloomberg, onde havia sido publicado um relatório que falava que corporações governamentais não identificadas afirmavam que o exército chinês havia forçado a empresa a criar um tipo de backdoor de hardware dentro dos componentes de servidores que eles forneciam para os Estados Unidos, sendo os principais clientes que receberam esses hardwares adulterados instalações da CIA e do Departamento de Defesa americano. Após alguns dias da emissão do primeiro relatório, a Bloomberg emitiu um segundo relatório alegando que empresas de telecomunicações americanas haviam identificado falha de comprometimento de hardware devido a um implante de backdoors dentro dos componentes deles. Em 2021, a Bloomberg soltou uma terceira nota falando que a inteligência americana já tinha informação desses hardwares comprometidos desde 2011, mas a inteligência preferiu manter silêncio a respeito disso para que eles pudessem tentar coletar o máximo de informação possível para ver se isso de fato representava uma tentativa chinesa de instalar backdoors dentro da infraestrutura de segurança nacional dos Estados Unidos. Talvez essas histórias de sabotagem e adulteração de hardware a fim de comprometer instalações governamentais de segurança pareça algo muito distante de nós, da nossa realidade, mas esse tipo de ataque também pode chegar até os nossos alcances. Vou mostrar um exemplo prático para vocês aqui, é a respeito de um cabo de carregador. Nós muitas vezes acabamos por negligenciar os cabos, compramos o primeiro cabo de carregador ou o carregador completo que a gente vê no supermercado, na rodoviária, em sites chineses, mas a gente acaba por muitas vezes não se dar conta que aquele simples hardware que teoricamente teria a função de carregar os nossos aparelhos telefones pode ser um vetor de ataque para os nossos celulares. O tipo de ataque que eu estou falando para vocês é a respeito do cabo carregador OMG, que era um cabo que foi criado e comercializado com o foco de comprometer celulares iPhone. A utilização desse cabo foi amplamente reconhecida em 2019 e ela tinha como objetivo hackear os aparelhos iPhones das pessoas que estivessem comprando eles. A Hack5 é uma loja de venda de dispositivos para pentest, para profissionais da área de segurança que fazem testes de penetração dentro das empresas, profissionais que são contratados para essa finalidade. Esse site realiza a venda desse cabo. Por cerca de $180, você pode estar comprando um cabo semelhante. Esse daqui, no caso, é o USB-A, mas a gente também tem o cabo de modelo USB-C, que pode ser facilmente adquirido por qualquer pessoa. Essa imagem mostra como funciona o comprometimento do cabo. Você pode ver que ele tem um microchip implantado dentro do conector USB dele, e é esse microchip que é responsável por estar fazendo o comprometimento do aparelho de celular quando é plugado nele. Dentro do site a gente pode ver que eles destacam como uma feature do cabo a possibilidade de você se comunicar com ele através de uma conexão Wi-Fi. Então reflita agora por um instante
todas as vezes que você utilizou um carregador emprestado, um cabo emprestado, muitas vezes de estranhos, simplesmente para dar uma carguinha rápida no seu celular. Uma situação dessa, o seu aparelho poderia ser facilmente comprometido, ou mesmo que você não tenha utilizado um cabo de uma pessoa estranha, de um terceiro, você realizou uma compra de um site chinês, de um carregador baratinho, super poderoso que carrega o seu celular em 10 minutos, e você de brinde acabou por estar comprando um cabo que pode ser utilizado como vetor de ataque para o seu aparelho celular. Eu sei que muitos de vocês que acompanham o canal são envolvidos com criptomoedas, muito provavelmente você já deve ter ido em algum tipo desses encontros como o BitSampa, por exemplo, onde você agrupa num único local várias pessoas que muito provavelmente têm criptomoedas, têm aparelhos de celular e estão ali precisando de um cabo amigo durante o evento só para dar uma carguinha rápida no seu aparelho de celular. Então você tem neste evento uma situação bastante atraente para alguém que queira estar comprometendo aparelhos de celulares de pessoas que manipulam criptomoedas ou influencers de youtuber a fim de tentar tirar algum tipo de vantagem em cima deles. Seguindo por essa linha de criptomoedas, é um pouco mais comum a gente saber que dispositivos de hardware wallets são vendidos adulterados. Para nós que estamos envolvidos com criptos há mais tempo, já temos consciência disso. Mas para você que está chegando agora e ainda não tem consciência disso, saiba que se você comprar uma hardware wallet de um fornecedor duvidoso, ela pode sim vir comprometida e você pode estar perdendo seus fundos que você depositar dentro dessa hardware wallet. Essa matéria aqui de junho de 2023 mostra como um cara perdeu 1,33 bitcoins por causa de uma hardware wallet adulterada. Então, mesmo nós não sendo potencialmente alvos tão prioritários para esse tipo de ataque, para esse nível de sofisticação, ainda assim a gente pode acabar sendo vítima deles. E quando a gente evolui o pensamento e caminha para um tipo de ataque híbrido desse nível de sofisticação, a gente começa a se deparar com um caso emblemático que foi exposto pelo Edward Snowden com os seus vazamentos da Wikileaks. Edward Snowden revelou para o mundo um programa de vigilância chamado de Muscular, que era uma parceria realizada pela NSA junto com uma agência de inteligência cibernética do Reino Unido. E esse programa visou comprometer a estrutura física e digital de data centers da Google e da Yahoo. As agências de vigilância já haviam forçado ao Google e à Yahoo a fornecer dados através do programa PRISM, que era um esforço de colaboração com o FBI para tentar monitorar possíveis ameaças terroristas. Então o Google e a Yahoo fornecia informações para a agência, porém essas informações que eles forneciam eram informações que ou eram criptografadas dentro da conta dos usuários, ou eram dados que não tinham muita relevância ou muito acesso para as investigações que o FBI queria conduzir. Dessa forma, foi necessário eles utilizarem uma abordagem muito mais incisiva dentro dos data centers da Google e da Yahoo. Segundo as pesquisas da NSA, eles descobriram que essas duas empresas, dentro das suas infraestruturas de data center, eles trafegavam as informações sem nenhum tipo de criptografia. Semelhante ao que você faz dentro da sua casa, você cria a sua rede local, você não utiliza nenhum tipo de criptografia para compartilhar uma pasta, compartilhar uma impressora, trafegar um pouco de dados ali dentro da rede. E o Google e a Yahoo utilizavam a mesma estrutura para tentar ganhar eficiência dentro dos seus data centers. A criptografia da Google, ela acontecia somente fora das instalações do data center. Então, quando as informações chegavam dos seus usuários para o data center, elas vinham por uma porta SSL criptografada, e quando elas saíam de dentro do data center para os diversos serviços, elas também saíam de forma criptografada. Porém, dentro dos data centers, elas estavam trafegando entre os servidores físicos sem nenhum tipo de criptografia. Elas trafegavam em texto puro. E a NSA, sabendo disso, eles realizaram uma invasão física dentro das infraestruturas do data center, utilizando empresas de telecomunicação, e eles literalmente plugaram uma fibra ótica dentro do barramento de rede dos data centers. Dessa forma, eles conseguiam ter acesso a todo o tráfego que era transacionado dentro daquele data center específico, sem nenhum tipo de criptografia, através desse ponto de fibra ótica que eles tinham conseguido acesso. Dessa forma, a NSA conseguiu, através de uma violação física dos data centers e do comprometimento do hardware da infraestrutura dele, ter acesso a milhões de mensagens que eram transacionadas na internet dentro desses servidores todos os dias. Então você está aí todo preocupado com seu gerenciamento de senha, utilizar senhas fortes, senhas específicas,
específicas para cada um dos seus serviços, enquanto que o data center da qual aquela empresa que você utilizava estava sendo fisicamente violado e tendo os dados comprometidos diretamente na fonte. Então isso me reforça a ideia de que por mais que você esteja adotando todas as boas práticas e medidas de segurança possíveis, você ainda não está imune ao vazamento de informações e o comprometimento por superfícies de ataques adversas. Então eu diria que é altamente prudente você desconfiar até mesmo das soluções e sistemas, serviços que você utiliza. Não confiar cegamente em um determinado antivírus, em um determinado provedor de e-mail, não confiar cegamente naquele sistema operacional milagroso que fecha todas as backdoors possíveis, pois o seu comprometimento das suas informações pode acontecer em sistemas onde você não tem controle. E nesse cenário, a única coisa que você pode fazer é controlar a quantidade de informação que você vai tornar disponíveis nesses sistemas, a fim de tentar mitigar o risco de vazamento dessas informações. Existem certas coisas que nunca devem ficar armazenadas em lugar nenhum, a não ser na sua própria memória, ou numa folha de papel, ou em placas de metal, e é que vocês me entendem. Eu vejo que muita gente acaba ficando paranoico com soluções de privacidade e segurança. Muitas vezes as pessoas se tornam até fanboys desses programas ou sistemas e elas acabam por não estar fazendo o básico, não conferir as pessoas que têm acesso à sua residência, ao seu comércio, não escolher os locais onde vão estar realizando as compras de hardwares, de equipamentos. Às vezes nós acabamos não dando atenção a isso, ficando confortáveis ou relaxados com o nível de segurança que acreditamos ter, e é sempre nesses momentos de conforto que nós somos pegos desprevenidos. O meu intuito com esse vídeo é dar um pouco de consciência situacional para vocês, e não é somente um e-mail, um link ou um vírus que você pode abaixar dentro do seu computador que vai estar expondo você. Nós devemos, de fato, sempre esperar que esse tipo de coisa não vai acontecer. Devemos sempre esperar pelo melhor dos serviços e das soluções que a gente escolhe e contrata, mas é extremamente prudente que a gente esteja preparado para se o pior acontecer. Se todas as soluções e camadas de segurança que eu coloquei forem violadas, qual é o meu plano? Como eu vou estar agindo? Eu espero de coração que isso cause a reflexão necessária em vocês para que vocês estejam mais preparados para situações adversas. O que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo era isso. Um forte abraço a todos, boa sorte e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.